Bom, a ideia aqui nesse vídeo é falar um pouquinho sobre a origem da fórmula da aceleração centrípeta. Lembrando que nós só temos aceleração centrípeta quando o movimento é curvo, tá? Aceleração centrípeta é aquela aceleração que está ligada com a variação na direção da velocidade. Ou seja, se a velocidade varia a direção, é porque eu estou fazendo uma curva. Então aqui eu tenho uma curva mais simples possível, que é um movimento circular. Então eu tenho aqui um movimento circular e uniforme. Nesse ponto aqui, eu estou representando um corpo de massa m, e se esse movimento está no sentido horário, então nesse ponto eu tenho um vetor velocidade horizontal e para a direita. Depois de um certo tempo, o corpo já está aqui e a velocidade dele, tangente à trajetória, aponta em outra direção. É nítido que o vetor velocidade mudou de direção. Se ele mudou de direção é porque eu tenho aí uma aceleração centrípeta e eu estou atrás da formulinha dessa aceleração. Muita gente pode não acreditar nisso, nesse jeito que eu vou mostrar aqui, mas ele funciona muito bem, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar bastante geometria. Imagina que eu não tivesse, faz o seguinte experimento mental. Imagina que eu não tivesse aceleração centrípeta. O que ia acontecer com essa massa que tem velocidade para a direita? Então esse corpo ele ia continuar se deslocando para a direita, né? Ele ia, devido à inércia, se não tem aceleração, ia manter o movimento retilíneo uniforme aí para a direita, até nunca mais, sei lá até quando, né? Ia continuar para a direita. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que esse vetor, a ideia aqui é como se esse vetor velocidade que ele tinha, ele percorre uma certa distância, o vetor não, desculpa, a massa, ela percorre uma certa distância e depois de um certo tempo, é como se ela caísse até até aqui onde ela está de novo. Então, essa altura dessa queda aqui a gente não conhece, seria uma altura h, daqui até aqui, ou seja, do centro até a partícula é sempre r, tanto aqui quanto aqui. E essa distância que o corpo percorreria, que ele percorreria até o instante t, essa distância seria a velocidade vezes o tempo, né? Caso ele conseguisse, caso esse corpo fosse reto, sem força nenhuma, sem aceleração nenhuma, a distância que ele percorreria aqui seria vt. Mas não é isso que acontece. Quando chega nesse ponto, o corpo cai uma altura h. Como assim o corpo cai? Então, lembrando, a aceleração centrípeta ela é responsável por variar a direção da velocidade. E essa aceleração centrípeta ela não pode variar o módulo da velocidade, ela só pode variar a direção. Portanto, ela não pode ter nenhuma componente na direção tangencial ao movimento. Ela só tem que ter componente na direção radial do movimento. Se essa aceleração tiver alguma componente na direção tangencial do movimento, a velocidade aumenta. E eu não estou interessado nisso. A aceleração centrípeta, ela só varia direção. Eu não estou interessado em variações da intensidade do módulo, somente da direção da velocidade. Ou seja, essa aceleração ela só age na direção radial. Direção radial. Direção radial é direção do quê? Direção do raio. Essa direção aqui, direção da altura h. Por isso que eu estou falando que é como se o corpo fosse acelerado aqui, como se fosse uma queda livre na direção radial. Só que, obviamente, não é assim, né, desse jeito tão escancarado que a coisa acontece. Mas é como se isso acontecesse para intervalos de tempo muito pequenos. Imagine que essa queda de uma altura h aqui, ela acontecesse para um tempo muito pequeno, quando o corpo está aqui muito próximo. Não dá nem para ver. Então ele cai a uma certa altura h. Anda um pouquinho para frente, cai a uma certa altura h. Anda um pouquinho para frente, cai a uma certa altura h. Anda para frente, cai a uma certa altura h. Esse é o raciocínio indutivo que eu vou tentar usar aqui para mostrar. Só que aqui eu tive que fazer a figura maior, senão ninguém ia entender nada. Enfim,
Continuando aqui, eu tenho aqui 90 graus e aqui está formando um triângulo retângulo. Eu vou usar o teorema de Pitágoras aqui. Vou falar o seguinte, então, que a hipotenusa, que é R mais H, R mais H ao quadrado, é igual a VT, que é essa distância horizontal que ele percorreria caso não tivesse aceleração. Então, VT ao quadrado mais o outro cateto, R ao quadrado. Então, vamos um pouquinho à matemática, deixar a física de lado por enquanto. Aqui teria um produto notável, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui então seria v quadrado, t quadrado, mais r ao quadrado. Bom, dá para ver aí que o r ao quadrado dos dois lados acaba cancelando. Como eu falei, a gente tem que imaginar essa situação acontecendo quase que microscopicamente. Só que a gente não fala microscopicamente, fala num tempo infinitesimal, ou seja, é um tempo mais próximo de zero possível. Né? É uma coisa de matemático mesmo, tem que ficar imaginando isso. Enfim, para um tempo muito, muito pequeno, essa altura h ela é quase zero. Não é zero, mas ela é quase zero. Agora imagina aqui h ao quadrado, um número que é quase zero, vezes outro número que é quase zero. Isso sim dá zero, praticamente. Então esse h quadrado pode ser desprezado. Portanto, eu ficaria com 2RH igual a v quadrado t quadrado. Melhorando as coisas, essa altura da queda aqui, essa altura da queda seria dada por v quadrado t quadrado sobre 2R's. Agora, olha só, o toque, quer dizer, a parte genial aqui do negócio, obviamente não fui eu que inventei essa dedução, eu estou só repassando, mas achei muito genial. A parte genial aqui é pensar que essa altura da queda, que a gente estuda em queda livre, pode ser dada por ΔS igual a t quadrado sobre 2. E aí tem muita coisa semelhante, não é? Quer dizer, essa nossa altura aqui deu v quadrado t quadrado sobre 2r, o ΔS é at quadrado sobre 2. Né? Isso daqui a gente aprende no movimento uniformemente variado. Quem está fazendo o papel da aceleração? Para quem ainda não conseguiu visualizar, eu vou marcar aqui, ó. T quadrado está aqui, o 2 está aqui. Sobrou o que? Esse v ao quadrado sobre r aqui, ó. Esse é o termo que apareceu na nossa expressãozinha. Então, como a gente está tentando procurar a aceleração responsável por essa mudança de direção e ela é radial, só pode ser que essa aceleração aqui seja v ao quadrado sobre r. Comparando as duas expressões, a gente conclui então que a aceleração é dada por v quadrado sobre r. Justamente essa é a nossa aceleração centrípeta. O módulo dela, o valor dela, a intensidade dela é dada por v ao quadrado sobre r. Só lembrando que esse daqui é o módulo da aceleração centrípeta. V ao quadrado dividido por R. Bom, e a força centrípeta? Da onde que vem a força centrípeta? Toda vez que tem aceleração, você tem força, não é isso? Ou melhor, não é isso. Toda vez que você tem aceleração resultante, você tem força resultante. Se você pegar a segunda lei de Newton, que fala que força resultante é massa vezes aceleração, aplica essa segunda lei agora para o caso circular, para o caso que você tem uma curva. A força resultante é do tipo centrípeta, porque está variando a direção da velocidade. Então aqui você teria força centrípeta como resultante, dada pela massa vezes a aceleração centrípeta. Por isso que força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Vou tirar isso daqui. Então, força centrípeta é m vezes aceleração centrípeta, v ao quadrado
sobre R. Então, duas formulinhas que misteriosamente aparecem nos livros didáticos de física. E, bom, de fato há uma razão para isso, não é tão simples de mostrar esse tipo de coisa. Mas tá aí, espero que tenha ajudado. Se alguém tiver dúvida, é só perguntar depois. Muitíssimo obrigado.